Olá, meus caríssimos assinantes do nosso canal GRU Geopolítica em Ação. Assinantes que vêm acompanhando a gente desde o tempo que a gente se chamava na Guerra Russo-Ucraniana, era o nome do nosso canal no Telegram, e agora nós temos um passo, né, para a evolução desse canal aí, e hoje ele está batizado, né, de GRU Geopolítica em Ação. E hoje eu venho falar com vocês aqui, aqueles todos que vêm nos acompanhando, seja no nosso próprio canal, que continua ali no Telegram, seja nas diversas lives que temos feito aí no Arte da Guerra, seja em outros canais, o Plano Brasil, Flecha Moura e tantos outros. E hoje mesmo a gente vai ter uma live no canal Mais QI. Então, assim, tem muitas participações que a gente tem feito, sempre tendo uma receptividade muito boa por parte de vocês e por parte do público em geral e por parte dos outros canais, né, que se dedicam a esses estudos geopolíticos, os estudos da área de defesa, os estudos que tratam do nosso futuro como país, né, que nós temos que construir no presente. Então, tudo isso tem sido bastante importante. Eu tenho tomado isso como uma missão que tem me tomado tempo, me tomado esforços, mas que eu acho que vale a pena. Tá? Acho que os produtores de conteúdos sérios precisam ser valorizados, e acho que esse trabalho, na medida que essa receptividade que vocês têm em relação ao que a gente faz, tem sido valorizada, né, por vocês, incentivada por vocês, a gente pretende continuar dando passos à frente, tá certo? Então, eu decidi gravar esse vídeo hoje aqui para tratar um pouco sobre o nosso projeto. Tá? A gente precisa conversar sobre isso porque o nosso projeto depende de vocês e preciso explicar para vocês onde a gente está querendo chegar. Tá? Então, assim, mas primeiro eu vou mostrar, eu sempre, nas minhas apresentações que eu faço no YouTube e nos diversos canais, eu sempre mostro os slides, vou mostrar alguns slides aqui para vocês a respeito de alguns pontos que eu julgo bastante importantes para vocês entenderem o nosso projeto como um todo, e aqueles que puderem se agregar a esse projeto serão extremamente bem-vindos. Tá? Então eu vou projetar aqui, vocês, por favor, acompanhem. Então, primeiro, o que a gente defende? Alguns pontos a gente defende e a gente acha que são inegociáveis. Primeiro, a valorização da história militar. Tá? É uma ferramenta de compreensão do presente. A história como um todo, né? Mas como nossos assuntos normalmente estão envolvidos com conflitos militares, com a geopolítica, então a gente fala muito da história militar. Então a gente julga muito importante essa questão de valorizar a história, tá certo? Isso é fundamental. O segundo ponto inegociável é a análise geopolítica. Então a gente não vem aqui para expor opiniões, tá certo? Por mais que opiniões sejam importantes, todos nós temos que ter nossas opiniões, mas quando a gente trata, vamos dizer assim, produz conteúdo para um público que quer se informar, a gente não pode contaminar o público com a nossa própria opinião. Esse é o nosso entendimento. Mas sim passar realmente análise em cima de fatos, porque senão a gente corre um risco enorme de estar difundindo simplesmente narrativas. E a gente vive num mundo hoje que essa guerra informacional, essa guerra cognitiva que tem graçado por aí, mesmo em órgãos que eu considero da mídia tradicional, né, que sempre foi muito respeitada, mas as narrativas estão graçando por aí, por todo o canto. Então a gente precisa entender direito o que a gente está falando e, com base em fatos, fazer análise. Tá? Terceiro ponto que eu acho importante é a investigação científica. Então a gente tem que tratar a geopolítica e tudo que a gente fala aqui com aquele princípio da dúvida científica, da dúvida que a ciência, só a ciência nos traz. Então por isso a gente sempre se dedicou muito a escrever artigos científicos, tá certo? Para antes da gente analisar qualquer coisa, a gente fazer um estudo, e esse estudo é feito com base em princípios da ciência,
da investigação científica, do estabelecimento por exemplo, de uma problematização, e comprovar se essa problematização é ou não aplicável segundo alguma hipótese e chegar a alguma conclusão. Vocês podem observar que tudo aquilo que eu trato aqui, as análises que eu faço, sempre são acompanhadas por artigos científicos que ficam lá. Hoje, uma parte deles fica no Velho General, mas que é um canal parceiro aí do Albert Cabalé, que trabalha também com arte da guerra e tal, e a gente publica nossos artigos científicos lá no Velho General. Mas não só lá, eu tenho outros portais aí de revistas importantes científicas, como a revista do Centro de Estudo Estratégico do Exército, do Instituto Meira Matos, tá, do Centro de Doutrina do Exército e outras publicações também importantes da Revista de História Militar Terrestre do Brasil e várias outras publicações importantes onde eu publico artigos científicos. Todos esses artigos servem de base para as minhas análises. Eu não faço aquilo ali simplesmente por questão de apresentar alguma coisa diferente. Não, aquilo tem um objetivo, fundamentar estudos. Quando surge alguma coisa que, por exemplo, me incomoda, que eu vejo discussões que isso aqui parece narrativa, vamos estudar isso a fundo. Então, esse é um outro ponto muito importante. O terceiro ponto, que tem a ver muito com esse projeto aqui, e isso vai depender de vocês, exclusivamente de vocês, é a formação de públicos estratégicos. Pessoas que pensem. O comandante Farinazzo sempre se refere aos chapéus de alumínio, né? Ou seja, aquelas pessoas que incorporam narrativas e vendem narrativas, né? Não é o que a gente quer fazer aqui. E para formar públicos estratégicos que questionem, que busquem a informação correta com base em fatos, não em narrativas, a gente precisa expandir esse público estratégico. E esse público estratégico são vocês. São vocês que eventualmente estão assistindo o que eu estou falando aqui agora. Tá certo? Bom, então o GRU, quando a gente fez essa mudança de guerra russo-ucraniana, do site, do canal chamado Guerra Russo-Ucraniana para o canal chamado GRU, foi já com esse objetivo de dar um enfoque mais geopolítico, tá? E não tratar somente dessa guerra, que a gente espera que ela termine rápido e pare essa matança que está ocorrendo lá em relação aos russos, em relação aos ucranianos, e isso não é bom, a gente sofre com isso. Eu que sou militar, a gente vê isso com muito pesar, essa guerra prosseguindo, mas a gente tem uma visão realista das coisas e sabe que é assim que funciona o tabuleiro internacional. Muitas vezes as soluções são obtidas por meio de conflitos armados e a gente faz todo as preces possíveis para que essa guerra termine em bom termo para ambas as partes e, particularmente, que essa mortandade acabe. Mas o fato é o seguinte, a gente precisa formar públicos estratégicos, tá certo? O GRU, portanto, dentro desse novo contexto, dessa nova fase que estamos vivendo do canal GRU, né, tem uma missão clara que a gente estabeleceu no nosso planejamento estratégico, vamos dizer assim, que é oferecer análise geopolítica séria, estratégica, independente e bem longe, muito bem longe de ruídos e das simplificações que dominam o debate tradicional. Tá? Aquele debate que só se municia com narrativas, tá certo? E aí e esse é o grande objetivo da gente estar conversando aqui hoje, surgiu a ideia, um esforço meu, de criar um novo portal do canal GRU, e é um portal num aplicativo novo, que é um site, ele tem todo o jeitão de um site, mas ele é um aplicativo, ele é uma mídia social nova, chamada Subtrack, tá? E esse portal no Subtrack, ele vai trazer grandes vantagens para aqueles que gostam desses assuntos. Por exemplo, hoje, como eu disse aqui, meus artigos estão no Velho General, ou meus artigos estão em outras revistas científicas importantes e não estão no mesmo local. Tá? Os meus boletins diários no canais estão no Telegram, tá certo? Então, assim, eventualmente eu apresento esses boletins acabam sendo um pouco extensos, e quando ele publica ali no Telegram, existe uma limitação no Telegram em número, se eu quero colocar um texto um pouquinho maiores, né?
Então, quando a gente faz análise, a gente precisa trabalhar com mais informação. E são boletins diários. E hoje nós temos 2 boletins, o boletim geopolítico, da geopolítica, que eu emito toda manhã, e o boletim da guerra russo-ucraniana, que vai estar aí até o último dia da guerra. Tá certo? E depois vai continuar só o boletim geopolítico ou um outro boletim especial qualquer que for necessário produzir, vamos dizer assim. Mas eles ficam espalhados por aí. Tá? Então a gente vai tentar centralizar tudo isso. Eventualmente eu participo de lives no Arte da Guerra, participo de lives em outros canais do YouTube, e eles ficam espalhados por aí. Então a ideia é centralizar tudo numa única plataforma. Tá certo? Eu acho a grande vantagem do Subtrack é a possibilidade de produzir conteúdo das mídias em termos de vídeo, em termos de áudio. Eu tenho um podcast também que tem no Spotify, aí pode acessar no Amazon. Ficaria tudo centralizado numa única plataforma que é e o Substack, ele permite que a gente faça isso dentro de uma única e simples plataforma, tá certo? Esse é o nosso projeto principal agora. E o que esse portal GRU do Substack, então, ele vai oferecer? Então, ele vai oferecer notícias importantes, que eu chamo de break news, do GRU, eventualmente nossas enquetes, eventualmente nossos podcasts, eventualmente vídeos. A gente não faz vídeo no YouTube ainda, mas quem sabe no futuro. Mas a gente participa de canais que fazem as lives, né? Então a gente eventualmente pode ter também as nossas próprias lives. Hoje ainda não está fazendo parte do projeto fazer isso, esse seria um outro passo que eu teria que dar, importante, né? A gente pé no chão, né? Fazendo as coisas passo a passo, mas já abre a possibilidade de eu colocar dentro desse portal aí as minhas participações em lives diversas que eu faço em outros canais parceiros, tá certo? Mas no futuro podem vir a ter as nossas próprias lives também. Ele permite fazer isso, tá certo? Ele tem newsletters, por exemplo, então você vai receber no seu e-mail coisas importantes que eu julgo que podem te atingir e ser do seu interesse. Lógico, a gente não tem muita cultura aqui no Brasil de trabalhar com e-mail no exterior, essa ferramenta usa muito e-mail, mas eu vou ser mais parcimonioso em termos de enviar e-mails para vocês, mas pode, coisas importantes, por exemplo, a gente vai emitir e-mails para você, pelo menos talvez um por dia, para facilitar o seu alerta, né, para você poder acessar, tá? Mas tudo isso a gente vai estar aberto a ouvir opiniões, tá certo? Tá, e uma última coisa que eu queria falar também é importante a forma de apoiar nosso canal. Essa ferramenta Substack, ela tem assinaturas pagas. Eu não vou habilitar essas assinaturas pagas no Substack, pelo menos não nesse momento, e vou ter que pensar muito nisso se um dia eu tiver essa decisão de colocar assinaturas pagas. Minha intenção é continuar sendo um acesso gratuito. E o Substack permite esse acionamento, essa inscrição gratuita. Tá? Como é que isso é feito? Então, você, ao clicar ali no meu link, tá, que eu estou projetando aqui, você vai acessar uma página do Substack que vai simplesmente vai ter que digitar seu e-mail para cadastrar, tá certo? E escolher, a partir do momento que você cadastrar, você vai receber um e-mail de boas-vindas e você vai ter oportunidade ali no próprio aplicativo ou no site de escolher as áreas temáticas que você gosta. Tá? Então, se você gosta de história militar, você vai ver outros produtores de conteúdo que não eu, que você vai poder ter acesso também, ou de política interna, ou de esportes, ou de qualquer outra coisa que você goste. O Substack tem uma lista imensa de áreas assim que você pode escolher, e você vai escolher pessoas importantes. Por exemplo, eu gosto de acompanhar o professor Mechheimer, principais geopolíticos. Eu sou inscrito no Substack dele. Eu recebo e-mails dele. O professor Mechheimer, por exemplo, e outras pessoas importantes também da conjuntura nacional. Muitas pessoas têm da cena política brasileira têm os seus sites também, seus portais no Substack também, tá certo? Então abre um mundo para você de informações, mas você vai escolher. Isso não tem nada a ver com o meu, você vai escolher aquele ali porque você vai receber outras coisas também. E depois você vai acessar o meu, como se fosse o meu site. E ali vai estar tudo reunido
ali naquele único portal, tá certo? Então, isso para nós é muito importante. Bem, então o que a gente ia pedir para vocês aqui? Aqueles que quiserem ajudar todo o nosso projeto, quiserem ajudar esse crescimento do nosso canal, e como eu disse, a gente não vai habilitar a ferramenta de associação ou inscrição paga para o nosso canal, pelo menos por enquanto, como eu disse, e se for fazer isso em algum momento no futuro, isso vai ser muito bem pensado antes, tá certo? Mas o que a gente ia pedir para vocês agora seria o seguinte: aqueles que quiserem contribuir com o nosso projeto, a gente convida vocês a fazerem doações por Pix. Então eu vou estar colocando aí na tela uma página aí que vai mostrar justamente como é que alguém que esteja interessado em fazer uma doação voluntária por Pix, tá? Possa fazer isso aí contribuindo. Você que acredita na missão que eu apresentei aqui do GRU, você que deseja apoiar espontaneamente essa continuidade do projeto, então a gente criou uma chave Pix, essa que está projetada aí, gru_online@hotmail.com. Você vai entrar lá, fazer o seu Pix, vai estar em nome da minha pessoa jurídica, tá certo? Você vai estar lá o nome, e faça a doação de qualquer valor que você quiser. Qualquer valor. Qualquer valor será importante para esse nosso projeto de crescimento do canal, porque existem algumas ferramentas que a gente tem que estar adquirindo, existem gastos que a gente tem que ter em melhoria da qualidade do que a gente está apresentando, em termos de som, em termos de melhoria da internet e outras coisas mais, tá certo? Então a gente precisa de um apoio de vocês nesse sentido, aqueles que quiserem contribuir, tá certo? Então fica esse pedido final aqui, tá certo? Para aqueles que queiram contribuir, que façam essas doações voluntárias, o valor, qualquer valor, tá certo? Não interessa o valor, mas assim, a gente acha que se vocês gostam do nosso conteúdo e quiserem contribuir com qualquer valor, a gente ficaria muito feliz, tá certo? Isso vai ajudar muito ao nosso projeto, tá certo? Muito obrigado, então, um forte abraço.